Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre controle motor na aula de Pilates? Eu sou a Maria Fernanda Jacó, mestre em fisioterapia, atuo no Pilates desde 2005 e ajudo você a se tornar referência no atendimento de dor utilizando o Pilates. E por que falar de controle motor? A gente fala tanto que o Pilates promove controle motor no nosso aluno, no nosso paciente. Afinal, o que é controle motor? Vamos explicar hoje um pouco mais a base teórica disso, por que é importante os exercícios que a gente promove no Pilates e por que ele gera então esse controle motor nessa pessoa que a gente atende, que a gente dá aula. Então vamos lá. Na realidade, gente, acho que o que é interessante da gente conversar hoje primeiro é o que é afinal controle motor. Controle motor, na realidade, é a capacidade de regular e orientar os mecanismos essenciais de movimento. Ou seja, se eu preciso realizar um movimento na minha vida, qualquer movimento, pode ser do mais simples ao mais complexo, eu tenho que ter mecanismos centrais que vão ajudar a regular e a orientar esse movimento. Se a pessoa, por algum motivo, sofre, por exemplo, um AVC, um acidente vascular cerebral, e ela perde a capacidade de realizar alguns movimentos, dependendo, de um lado do corpo dela, ela vai ter que, então, realizar um trabalho de reabilitação para reajustar mecanismos essenciais que vão ajudar ela a se reorganizar ou se regular de uma forma diferente para conseguir orientar melhor de como vai ser realizado aquele movimento na vida dela. Por exemplo, ela perdeu a função no braço que ela usa mais. Por exemplo, eu sou canhota, Já fui lá direto com o meu braço esquerdo aqui para mostrar para vocês. Perdi a função de escovar o dente, eu vou ter que trabalhar isso novamente nessa pessoa para ela voltar àquela função, tá? Então, por que é importante trabalhar controle motor? Muitas vezes, se eu tenho algum problema nessa regulamentação ou nessa orientação do movimento, desses mecanismos essenciais do movimento, isso pode de alguma forma mostrar para mim que eu tô com alguma disfunção de movimento funcional, ou seja, algum movimento funcional que eu não tô conseguindo realizar no meu dia a dia. E isso muitas vezes acontece com o nosso paciente, com o nosso aluno, e a gente tem que estar atento porque é através também de estratégias de movimento que você vai proporcionando ali na sua aula de Pilates que você vai conseguindo com isso voltar a devolver para essa pessoa esse movimento funcional. Então, essas estratégias terapêuticas que você promove, professor de Pilates, fisioterapeuta, professor de educação física, elas são importantes, essas estratégias que você projete isso na sua aula para melhorar posições corporais e movimentos essenciais de função, que daí eu tô pensando também que eu tô devolvendo para essa pessoa numa aula de Pilates aquela função que ela não consegue fazer, eu tô devolvendo no seguinte sentido, eu tô promovendo aquela função, aquele movimento com qualidade que antes não existia. E muitas vezes eu tenho que repetir aquele movimento várias vezes, ou seja, com quantidade, para ter um refinamento na qualidade daquele movimento. Tá dando para entender? Então, assim, nesse primeiro início aqui da aula, o que é importante? A gente entender que controle motor são mecanismos essenciais que a gente tem no sistema nervoso central para o movimento acontecer de forma harmônica, orientada. E se eu tenho alguma disfunção, eu vou ter que trabalhar esse controle motor, porque eu não estou alcançando alguma função. Acontece que o controle motor, ele depende de 3 grandes fatores, ou seja, para o movimento acontecer no corpo da pessoa, ele depende de 3 grandes fatores. E aqui eu acho que está a chave para a gente entender o que é e quais são os fatores que influenciam o controle motor, para a gente entender como que a gente vai trabalhar isso dentro de uma aula de Pilates, tá?
Para um movimento acontecer, eu dependo do indivíduo, eu dependo da tarefa e eu dependo do ambiente. Eu vou dar um exemplo muito claro. Vamos supor que eu dou a tarefa para as pessoas correrem na rua. Só que cada uma tá num canto do planeta. Um tá correndo no sol, o outro tá correndo na neve e o outro tá correndo na chuva. 3 indivíduos diferentes. Então, eu não tô falando ainda das questões, dos fatores relacionados ao indivíduo. Eu tô dando um exemplo primeiro com relação ao ambiente. Primeiro, se você corre num ambiente externo, você pode ter várias influências aí. Eu dei 3 exemplos de influências: o sol, a neve e a chuva. Se é uma pessoa que ama o sol, concorda pra mim que ela vai correr feliz, que ela fala, gente, foi o dia, fui correr, eu adoro correr, e ainda fui correr no dia mais gostoso, que é o dia mais ensolarado, e foi uma delícia, é tudo que eu gosto de fazer. Cara, você deu a tarefa e ela proporcionou essa tarefa no melhor dia dela. Já o outro que foi correr na neve, vamos supor que ele não goste de neve. Ele vai correr e fala, nossa, passei muito frio. Foi horrível, não gostei porque eu tive que correr na neve. Ou seja, o ambiente vai ter uma influência em cima do movimento. Então, é aí que eu tô querendo explicar, lógico, de um jeito às vezes um pouco grotesco no início, mas para vocês entenderem a influência do ambiente. Pensa isso numa aula de pilates em grupo. Se tem uma no grupo que começa a falar pra caramba, e conta, que não para, que não. Você concorda comigo que não vai influenciar no movimento dos outros alunos? Porque aquela pessoa da turma fala demais? Entende? Então, você trabalhar e ter a preocupação desse ganho de movimento, de ter esse controle motor na execução daquilo que você está pedindo, para ganhar uma tarefa, ganhar uma função, alcançar algo com aquela pessoa que você está atendendo, você precisa sim, um dos fatores, pensar no ambiente. Eu tenho que ter isso em mente, que se tem uma pessoa que está falando muito, isso pode interferir. Música pode interferir? Depende das pessoas que estão na aula. Tem gente que gosta, tem gente que não se sente confortável, que não consegue se concentrar. Né? O Pilates original fala mesmo até pra gente não utilizar música. Mas isso depende muito da pessoa, de novo, de quem tá dando aula, quem tá fazendo aula, enfim. Eu tenho um vizinho que é, na realidade, uma marmoraria. Ai, gente do céu, eu tive que colocar até janela anti-ruído. Porque imagina você está ali no meio de uma explicação. De repente, o meu querido vizinho resolve cortar uma pedra. Vocês não tem noção o barulho que é aquilo. Vocês não têm noção. Sério. Ai, meu Deus. Atrapalha. Você acha que o movimento vai acontecer como? Se a pessoa não consegue prestar atenção direito no comando verbal ali que eu passei para ela. Então, é nesse sentido, o ambiente ele vai ter uma interferência muito importante na execução daquele movimento, tá? Vamos falar do indivíduo? Então, o segundo fator que influencia o movimento, o indivíduo, gente, ele vai ter um trabalho, eu vou ter que pensar em 3 pontos principais aí, de início, para eu poder explicar aqui para vocês quais são os cuidados que você tem que ter. Por exemplo, como que a pessoa recebe no entendimento dela o comando que eu passo? Por exemplo, eu chego para uma aula em grupo, três alunos na minha aula de Pilates, e eu viro para eles e falo assim, vamos fazer um abdominal? Então, eu passei uma ação, eu passei uma tarefa ali para eles fazerem. Vamos fazer um abdominal. Como é que cada um vai fazer o abdominal? Se eu não explicar como eu quero esse abdominal. Vai cada um fazer do teu jeito. Você acha que abdominal para você é cruzando os dedos atrás da nuca e tá. O outro acha que é abdominal inferior, vai levantar as pernas e vai começar a puxar.
O outro fala, abdominal, vou querer fazer o oblíquo e vai mandar um lateral. Cada um vai fazer da sua maneira. Você deu uma ação. Vamos fazer abdominal. Aí cada um vai fazer de uma maneira. Ninguém abre a porta, né? A ação do movimento de abrir a porta igualzinho. Um põe a mão assim, outro assado, outro vai com 2 dedos, outro vai com um dedo só, outro vai com o dedo... Cada um abre a porta de um jeito. Ninguém realiza um movimento exatamente igual. Então, o que é o correto? Na realidade é pensar não no que é o correto. Eu gosto muito de pensar, e eu acho que eu queria compartilhar isso com vocês, essa pessoa consegue realizar aquela função bem? Ela consegue realizar aquela função também sem dor? Então tá tudo bem, você alcançou o que você precisava, certo? Com eficiência, você alcançou o que você precisava. Vamos supor que eu queira sim fazer uma aula de abdominal, mas eu vou guiar qual abdômen que eu quero, eu vou fazer um movimento querendo fortalecer mais, sei lá, reto do abdômen, mais a porção superior. Beleza. Então você vai ter que passar o comando. Agora todo mundo deitado, todo mundo vai dobrar os joelhos, apoiar os pés no chão. Todo mundo vai comigo, cruzou os dedos atrás da nuca, puxa o ar, soltando o ar, subiu no abdominal. Então você começou a trazer num comando verbal certinho o que é que você quer. E você está construindo aquele movimento. Então você está dando uma ação. Isso é o início de um movimento. Então a gente está aqui nessa aula construindo um raciocínio juntos do que é controle motor. Então para você trabalhar um controle motor, primeiro a pessoa tem que conseguir realizar aquele movimento que você pediu. Para num segundo momento, entrar a questão da percepção. O que é percepção? O quanto o meu sistema sensorial e perceptivo entende e fornece informação para o meu cérebro da posição do meu corpo. Onde o meu corpo está no espaço? Eu estou conseguindo realizar esse abdominal que me foi pedido ou não? Então, a gente precisa perceber isso também no nosso aluno, porque senão você não está trabalhando por completo o controle motor. Para você alcançar a maior eficiência de um controle motor é dar a ação, dar uma ação detalhada e começar a treinar nesse indivíduo, nessa pessoa que está fazendo aula de Pilates com você, percepção corporal. Propõe para ela perguntas de tipo, vocês estão sentindo aonde vocês estão fortalecendo no corpo de vocês? Pô, ela vai ter que, com essa pergunta, ela vai ter que parar, prestar atenção e falar, nossa, é mesmo, tá queimando o meu abdômen. Ou, eu não tô sentindo nada. Eu tô sentindo dor no pescoço. Aí você falou, peraí, onde será que ela tá pondo a força? Vocês estão percebendo aí que então, não é só dar ação. Faz o abdômen, e aí cada um vai fazer de um jeito. Tem gente que mesmo você solicitando abdômen, passando o comando verbal certinho, a pessoa vai sentir tensão no pescoço e não um fortalecimento no abdômen. Então, fazer com que a pessoa tenha essa percepção corporal também é bem importante. Para daí chegar num terceiro ponto, que é a cognição. O que seria isso? Eu adquirir conhecimento. Como assim, professora? Vamos lá, vou explicar isso para vocês, é muito fácil. Você pediu uma ação, realizar um abdômen, eu quero porção superior, então vai cruzar os dedos atrás da nuca, subiu a cabeça no abdominal. Perfeito. Vocês perceberam onde está a força? Professora, senti, tá aqui no meu abdômen, tô sentindo queimar. Legal. Aí você vai começar a atingir nessa pessoa, para trabalhar o controle motor dentro daquele indivíduo, cognição. Ou seja, ela vai começar a memorizar aquele movimento. Ela vai começar a ter mais atenção para realizar aquele movimento. Ela vai ter até motivação, porque ela vai perceber que ela está conseguindo realizar aquele movimento que antes ela não conseguia. Tudo isso faz parte da cognição. Desse processo de aquisição de movimento, de conseguir memorizar aquele movimento. Porque daí na aula 2, 3, 4, conforme essa pessoa vai fazendo com você,
chegou na sua aula e falou, vamos fazer abdominal? Ela já sabe. Ela já ganhou não só a ação, percepção, mas também a aquisição daquele movimento, cognição. Olha que importante. Olha que importante você ter a noção teórica do que é controle motor, porque daí você vai ter a noção real do que é que você está propondo para a pessoa numa aula de Pilates. Eu vou além nessa questão da cognição, gente. Sabe o que é importante aqui também? Aspectos emocionais, e isso vai cair no indivíduo. Por quê? Vamos supor que aquele dia eu não tô legal. Aquele dia eu não tô legal, não dormi direito, passei um nervoso no trabalho, briguei com um colega de trabalho e fui pra minha aula de Pilates. Você chegou na aula de Pilates e você tá desanimada, qual vai ser a motivação que você vai ter para fazer aquela aula? Tudo bem, a aula vai te distrair, mas às vezes a execução daquele movimento não vai ser o melhor que você pode, porque o seu aspecto emocional daquele dia não tá legal. Então isso vai ter uma influência sobre o movimento. Perceber isso no teu aluno de Pilates é muito importante. Por quê? Respeita. Não vai exigir tudo aquele dia, a pessoa não tá legal aquele dia. Então, os aspectos emocionais são importantes de serem percebidos nesse indivíduo para você conseguir fazer toda uma atuação ali do que você vai solicitar para ele naquela aula. Às vezes vai ser uma aula que você vai ter que dar um pouquinho mais leve se a pessoa não tá tão legal emocionalmente naquele dia. Ou se ela realmente tem um quadro psíquico, você vai ter que ter uma atenção também, porque isso de certa forma vai influenciar no ganho do movimento, na aquisição motora, no controle motor. É claro isso? Dá para entender, gente? E o outro fator é a tarefa. A tarefa, gente, a gente precisa pensar aí tanto na ação que você vai propor para a pessoa. Então, vamos supor, eu vou pedir algum exercício numa posição estática. Então, muitas vezes, se eu quero algo ali mais parado, ou seja, vou pedir numa posição sentada. Vou pedir para puxar a mola aqui, mas na posição sentada. Muitas vezes eu estou trabalhando movimento, mobilidade numa região e estabilidade em outra. Ou eu vou pedir um movimento mais dinâmico, eu quero que você ande de lado na sala. Eu já estou trabalhando um movimento mais de mobilidade. Então, isso para o cérebro, quando você trabalha controle motor, você tem que pensar em tarefas diferentes para proporcionar aquisições diferentes. Ou, se aquele indivíduo traz uma dor, muitas vezes eu tenho que avaliar como essa dor se comporta frente a exercícios de mobilidade e frente a exercícios de estabilidade. Como assim, professora? Isso é bem importante. E é uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia, gente. É assim. Vamos supor que a pessoa chega com uma dor lombar na região da sacroiliaca. E essa dor, ela aparece toda vez que a pessoa mobiliza a região, faz uma retro e antiversão da pelve. Toda vez que ela faz isso, ela mobiliza aquela região dói. E se eu faço exercícios de estabilidade, ou seja, eu mantenho estável aquela região não dói. E aí eu consigo fazer exercício com ela. Eu posso, então, muito que bem, começar com exercícios que eu vou manter aquela pelve mais estável, para às vezes ela ganhar um pouco mais de força e estabilidade e controle motor, que é isso que a gente está conversando hoje, é isso que ela vai ganhar. Ela vai ter mais aquisição de movimento daquela região, ela vai conseguir perceber, ter a percepção. Então, ela vai melhorar em ação, ela vai melhorar em percepção, ela vai melhorar em cognição, que é a aquisição do movimento. O cérebro passa a entender aquela região de um jeito diferente no seu esquema corporal, tá? Lá no cérebro, né? Na área sensitiva. Isso é muito importante, porque muitas vezes é por aí também que a gente vai começar a proporcionar um controle de dor. Lembrando que a dor é central, né? Conforme isso vai melhorando, essa aquisição vai melhorando, pode ter certeza que aí eu vou conseguir começar a entrar com exercícios de mobilidade, que antes eu não conseguia. E aí eu vou conseguir começar a proporcionar exercícios, primeiro,
Na própria posição sentada, mas daí agora eu vou colocar sentada numa bola, eu vou pedir exercício em anti-retro, pelve neutra, eu vou começar a movimentar um pouco mais. Aí depois eu posso proporcionar algum exercício ajoelhado, semi-ajoelhado, ó lá a pelve mexendo. Do ajoelhado, semi-ajoelhado, vou pro em pé. Ou eu quero propor alguma coisa em 4 apoios, vou fazer um gato do Pilates, vai mobilizar ali a pelve. Então eu já entro com exercício de mobilidade. O próprio rolamento do Pilates, do em pé para flexão de coluna, ou o rolamento que a gente tem, né, do sentado para o deitado. Então aí eu entro com exercícios de mobilidade para o indivíduo ganhar a aquisição desse movimento daí também nessa tarefa, que é a tarefa da mobilidade. Então, quando você pensa dessa forma, você está adquirindo o controle motor pensando no indivíduo, pensando na tarefa e pensando no ambiente. Vamos resumir isso aqui um pouquinho melhor para vocês. Só voltando para a tarefa, para não deixar escapar nada, eu vou resumir a questão da tarefa, que é: pense sempre em exercícios de estabilidade e mobilidade. Não existe um caminho correto, tem que começar com um ou com o outro. Depende do teu paciente, depende do que ele precisa ganhar, depende do comportamento da dor dele frente também à estabilidade e mobilidade, tá? Pense no indivíduo, então aspectos emocionais vão influenciar. Você tem que passar uma tarefa que você queira, uma ação de um movimento, detalhar essa ação. Você tem que trazer percepção corporal para ele. Mas é um indivíduo que tem pouca consciência corporal. Tudo bem, vai no tempo dele, né? Não é para ter pressa. A gente também tem que respeitar o tempo do paciente, para daí a gente conseguir alcançar a cognição, que é a aquisição motora daquela ação que você proporcionou. Ele memoriza aquela ação, tá certo? Ele faz aquele movimento agora com mais atenção. Isso é muito importante. Eu trouxe aqui até um passo a passo para vocês, eu vou deixar para vocês lembrarem de como é trabalhar controle motor na prática, tá? E ambiente. É um ambiente fechado, controlado, ou tem ruído que vai te atrapalhar, tem risada que vai te atrapalhar, tem uma reforma do lado que está te atrapalhando o seu aluno. Então, pensar nisso tudo, você consegue com isso trazer o movimento, que é o que a gente quer, relacionado a uma função do dia a dia, uma função que você precisa ganhar nessa pessoa, pensando no indivíduo, na tarefa e no ambiente. Você pensou nesses 3 aspectos, você vai com isso conseguir, com certeza, evoluir em controle motor, em aquisição de movimento, em melhora de tarefa para essa pessoa, tá? A aprendizagem motora, eu deixei aqui, tava lendo para não esquecer para falar para vocês. A aprendizagem motora, ela vem muito disso. Então, por que o indivíduo melhora e evolui num Pilates? Quando você segue esse passo a passo de pedir uma ação, trabalhar a percepção corporal e chegar na cognição, que é a aquisição do movimento com melhora e memória e atenção, você consegue com isso começar a melhorar essa aquisição motora e ter inclusive modificação motora. Ou seja, a performance começa a melhorar aquele movimento. Aquele movimento vem com uma especificidade melhor, porque você está ali executando. E a cada dia você vai fazer melhor. Cada dia você vai fazer melhor. Tá certo? E se foi algum movimento que a pessoa perdeu e você está reabilitando, você vai readquiri-lo, né? Ter uma reaquisição motora ou até uma recuperação de uma determinada função. E tudo isso está relacionado com o controle motor. Por quê? Eu só melhoro uma especificidade de uma função se eu primeiro trabalho uma recuperação, uma reaprendizagem daquilo, uma percepção corporal daquilo, para daí depois com o tempo eu refinar aquele ganho, tá? A aprendizagem motora, gente, ela depende de estímulos periféricos que você gera, tá? De movimento, que o corpo daí ele vai realizar aquele movimento e ele vai
perceber que ele realizou aquele movimento. O sistema nervoso central, ele precisa da repetição para aprender, né? Eu dou sempre o exemplo com os nossos cachorrinhos, né? Eu tenho um cachorrinho. E eles não aprendem que o horário até da comida, se a gente dá comida para eles todo dia, 6 da manhã, dá 5 para 6 e já tá ali me acordando porque ele quer a comida dele. Ele aprendeu porque eu repito esse estímulo, ele aprende com isso. Então, a aprendizagem motora, ela vem da repetição, ela vem de um condicionamento clássico. Ali, todo dia naquela hora se faz determinada coisa. O corpo, ele memoriza aquilo, ele aprende aquilo. E um movimento que você esteja reabilitando, pede para a pessoa repetir todo dia aquele movimento que ela precisa ganhar. O corpo vai aprender, tá? O corpo, ele também aprende, gente, com outro tipo de aprendizagem, que a gente dá o nome de aprendizagem associativa, que é quando eu também relaciono 2 estímulos ao mesmo tempo. O que seria isso? Toda vez que a pessoa corre, ela reclama de dor na panturrilha. Aí eu fiz lá toda uma avaliação e percebi que realmente tá com excesso de contração na panturrilha e pouca utilização de glúteo máximo. Gente, eu tô dando um exemplo bem, tá? Só pra vocês entenderem. E aí eu faço todo um trabalho de reabilitação dessa pessoa no Pilates, para ela aprender a usar o glúteo dela e tarará. Só que eu tenho que levar esse aprendizado para a corrida, porque a aprendizagem associativa é ele associar que ele precisa contrair o glúteo durante a corrida, não é na aula de Pilates só. Então eu preciso transferir esse conhecimento para o ambiente que ele vai utilizar, para a ação e para a tarefa que ele vai utilizar. Conseguem entender que então muitas vezes eu estou reabilitando ali no Pilates, mas se é um corredor, eu preciso ir para a corrida também. E essa aprendizagem associativa, que é dar 2 estímulos, vou dar a contração de glúteo, pode ser até contração, sei lá, de abdômen junto, na corrida. O corpo, ele vai aprendendo dessa forma associativa, tá certo? O corpo, ele também aprende muito sistema nervoso central, que isso vocês vão lembrar, né? Mas é importante de eu falar aqui, que num primeiro momento eu preciso da consciência para eu perceber aquilo. Vou dar um exemplo. Começar a aprender a tocar piano. Gente, vocês concordam comigo que eu vou ter que prestar muita atenção, porque eu não sei tocar piano. Aí a professora começa a falar, você tem que tocar aqui, aí esse dedo tem que fazer isso, esse dedo fazer aquilo, não. Eu tenho que prestar muito atenção. Mas depois de anos treinando, eu automatizo aquele movimento. O sistema nervoso central passa a ter ele memoriza aquela sequência de movimento e ele joga aquilo pro automático. Então eu vou tocar, meu dedo ali vai fluir e às vezes minha cabeça já tá pensando, desculpa o barulho lá fora, e minha cabeça dele já tá pensando, qual vai ser a próxima ação que eu vou fazer? A próxima música que eu vou tocar vai ser tal. Ou seja, o corpo, ele já memorizou, automatizou e ele passa isso para sistemas hierárquicos menores, que eu não vou precisar do córtex para execução consciente daquele movimento. Eu já vou usar ali núcleos da base, tá certo? Então, andar de bicicleta, memorizei, já vou para uma atividade mais fácil. Já jogo isso para automatização, desculpa. Andar de bicicleta, dirigir, são várias atividades motoras que a gente realiza, que a gente antes tinha que pensar conscientemente e depois isso se torna automático. Muitas das ações que a gente promove com os nossos pacientes, o que a gente quer? Essa automatização, não é isso? Então, trabalhar controle motor é eu pensar num ganho de movimento com qualidade para alcançar uma função, pensando no indivíduo, onde eu dou uma ação, trabalho uma percepção e alcanço uma cognição, que é a aquisição motora com memória e atenção, através de uma tarefa que eu vou propor, num ambiente específico, que também vai ter suas influências frente àquele movimento,
E com isso eu vou adquirir uma aprendizagem motora, que eu vou, num primeiro momento, ter aí uma aprendizagem declarativa, que a gente chama, que eu preciso de atenção, consciência, e para executar aquele movimento. Depois eu vou para uma aprendizagem processual, ou seja, eu já não preciso mais de tanta atenção, aquele movimento se tornou automático. Eu posso, daí, com isso também ganhar aprendizagens associativas, ou seja, eu associo a contração do glúteo a uma corrida, enfim. Existem várias formas de aprendizado, mas eu preciso saber o que o meu paciente, o meu aluno precisa para eu poder proporcionar isso nas aulas de Pilates. No momento que você entende isso, você consegue fluir bem numa aula e pode ter certeza que a pessoa vai evoluir assim na aula de vocês. É muito rápido. É muito importante também você sacar qual que é a forma de aprendizado do teu aluno na aula de Pilates. Teu aluno aprende muito mais através do seu comando verbal, escutando o que você pede para ele, aí ele entende o que você quer e ele executa? Ou ele é uma pessoa mais visual, ele precisa que você demonstre, aí ele vai olhar e falar, já entendi o que você quer, aí você vai lá e faz. Ou é um indivíduo mais sensorial, ou seja, ele precisa do teu toque. Depois que você tocou aqui, eu entendi que eu tenho que rebaixar minhas costelas para contrair mais meu abdômen. Pô, legal. Você sabe o que eu gosto, gente? Eu anoto na ficha do paciente qual é a forma de aprendizado dele. Porque daí eu consigo perceber e fluir naquela aula muito melhor. Se é uma pessoa que entende o que eu quero só eu falando, para que eu vou precisar ficar tocando ou demonstrando? No meu comando verbal eu consigo tocar aquela aula. Agora tem gente que não tem gente que precisa se ver no espelho ou ver eu executando o movimento e falar, agora eu entendi o que você quer. E aí ela consegue executar. Então isso também tem uma importância tremenda, gente, pra gente conseguir evoluir bem numa aula de Pilates, para você entregar para a pessoa o que é movimento. O que é Pilates? Pilates é movimento. Se é movimento, você tem que entender o que é movimento. Como é que você ganha movimento? O que está acontecendo aqui dentro para a pessoa ganhar e adquirir aquele movimento? Então, você precisa entender de controle motor. Você precisa entender de todos os fatores que vão influenciar aquele controle motor. Para daí, sim, você proporcionar todo esse aprendizado motor para o teu aluno. Tá certo? É isso, gente. Tô só vendo se eu esqueci alguma coisa para trazer para vocês. Acredito que não. Eu acho que é pensar sempre na tarefa que você quer chegar com a pessoa. Se você precisa recuperar alguma função daquele indivíduo, trace um objetivo na tua aula que você vá devagar proporcionando ações e movimentos para a pessoa alcançar aquilo. Vamos supor que seja uma tarefa, uma função que você precise alcançar nessa pessoa muito complexa. Divida essa tarefa em várias aquisições motoras pequenas, tá? Como assim, professora? Eu vou tentar explicar. Eu vou pensar isso num exercício bem clássico do Pilates. Vamos supor que você quer ensinar para a pessoa o rolamento, do sentado para o deitado, sem ela segurar em nada. Gente, o que ela precisa? Ela precisa de controle de movimento no abdômen, ela precisa de mobilidade naquela coluna para ela não cair todinha lá para trás quando está executando o movimento. Ganho de força. Ela precisa de movimento também de empurrar as pernas, né? De tração. Ela precisa executar essa extensão para melhorar, porque desse aumenta a alavanca para melhorar o movimento de rolamento. São várias aquisições motoras. O que eu faço? Eu divido isso em várias etapas na minha aula. Vou trabalhar força de abdômen, agora eu vou trabalhar mobilidade de coluna. Agora eu vou trabalhar só mobilidade de pelve, porque eu vi que é aí que tá precisando. Não é lombar ou é torácica. Então trabalha só mobilidade torácica. Agora eu vou trabalhar muito esse movimento de extensão, de empurrar a pé na parede, porque o ilho-psoas dessa pessoa contrai muito, faz uma flexão do quadril e não deixa com que ela role para trás.
Pô, então eu vou ensinar para ela uma contração excêntrica de psoas. Vou empurrar o pé na parede para realizar esse movimento. Então você vai somando aprendizagens motoras para conseguir uma tarefa grande com ela. É assim que se faz, gente, tá? E dessa forma você vai conseguindo evoluir nesse movimento que você precisa alcançar com esse seu aluno, tá certo? É isso, gente. Qualquer dúvida, fico à disposição. Escrevem aqui para mim. Até a próxima.